pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conversa Entre Gerações. E o tema do programa de hoje é o projeto Criança e Direitos da Rede Não Bata Duque. Eu sou a Lina, faço parte do núcleo de comunicadores mobilizadores da rede. Eu sou uma menina branca, eu tô usando a blusa da rede, tô com o cabelo num coque, com uma mechinha com cacho aqui pra frente do meu rosto e tô num fundo florido. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Luísa, tenho 13 anos, eu participo do núcleo de mobilizadores e comunicadores da rede Não Bata Duque. Eu sou uma menina de pele claro, meu cabelo é preto, eu tô usando a blusa da rede e estou num fundo vermelho com azul e flores. Pra gente entender melhor do projeto, bora assistir um vídeo rapidinho? Roda aí! O que é respeito, Evelyn? Obedecer a mãe, não fazer bagunça. Obedecer a mãe e não fazer bagunça. O que mais? Não obedecer a mãe e não brigar com a mãe. Primeira e primeiríssima infância. No Brasil, existem 18,1 milhões de crianças na primeira infância, que é a fase que vai de 0 a 6 anos de idade. Nesse período ocorrem o desenvolvimento cognitivo, a aquisição de movimentos, o desenvolvimento do aprendizado e a iniciação social e afetiva. Qualquer violência contra uma criança nesta faixa etária pode acarretar depressão, ansiedade, insegurança, comportamento agressivo, impactos cognitivos, físicos e emocionais. Objetivo do Criança e Direitos: fortalecer a rede de proteção e prevenção de violências a crianças na primeira infância, no Rio de Janeiro e no Sudeste. Ações do Criança e Direitos: 1. Disseminação do Plano Nacional pela Primeira Infância nos 4 estados da região Sudeste. 2. Prevenção das violências na primeira infância em nível local. 3. Realização da campanha educativa em alusão aos 10 anos da Lei Menino Bernardo em âmbito nacional durante todo o ano de 2024. Público: 80 operadores do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças na Primeira Infância nas capitais da região Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Vitória. 60 operadores de direito nas regiões da Zona Oeste, Grande Pavuna e Centro. 30 famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, com atendimento psicossocial e jurídico quando necessário. Criança e Direitos: prevenção de violências na primeira infância. Depois desse vídeo explicando um pouquinho o que é o projeto Criança e Direitos, nós vamos falar com a nossa entrevistada, que é a Márcia Oliveira, que é coordenadora do projeto Criança e Direitos e articuladora política da Rede Não Bata Duque. Oi Márcia, seja bem-vinda. Oi, obrigada pelo convite, Lina e Luísa. Eu sou a Márcia Oliveira, eu sou uma mulher branca, de cabelo ruivo, uso óculos. Também estou usando a camisa da Rede Não Bata Duque e estou no fundo, atrás de um fundo vermelho com flores azuis. Obrigada aí pelo convite, meninas. E nós sabemos que existe o Plano Nacional pela Primeira Infância e a gente gostaria de saber como ele foi pensado e como ele acontece na prática mesmo. Então, o Plano Nacional da Primeira Infância ele foi construído inicialmente em 2010 com a participação ampla da sociedade civil, inclusive nós, da Rede Não Bata Duque, o CECIP, o SEDECA Rio de Janeiro, que coordenam esse projeto, participamos dessa construção. Ele é um instrumento político que traz esse olhar especializado para a primeira infância e orienta um pouco de como que as políticas públicas podem apoiar no pleno desenvolvimento dessas crianças. E como ele pode ajudar a galera do Sistema de Garantia de Direitos? O plano ele traz metas objetivas, então e também incentiva que todos os municípios, que a gente está pensando no plano nacional, que todos os estados do Brasil tenham planos estaduais e todos os municípios também tenham seus planos. Então ele é um orientador, da política nacional para estadual e para municipal, para que chegue na vida das crianças nas cidades, que é onde acontece a nossa vida. A gente vive nos municípios. Esse plano ele tenta incentivar que esses planos municipais sejam elaborados envolvendo todos os atores do sistema de garantia de direitos. E aí também conduzindo políticas públicas que possam apoiar o desenvolvimento das crianças pequenas e suas famílias, é claro. Então, gente, para quem não sabe, o Sistema de Garantia de Direitos é uma rede de instituição e órgãos que trabalham juntos para fiscalizar, proteger e garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Tipo o CMDCA, o Conselho Tutelar e a Defensoria Pública, que são exemplos.
Uma das frentes do projeto foram os atendimentos psicossociais que foram feitos aqui no Rio, com famílias em situação de vulnerabilidade, e eu queria saber como foram esses atendimentos, como foi atender essas famílias. Na verdade, essa meta ela foi dividida em 2 etapas. Teve a primeira formação dos profissionais do território, eles aconteceram no centro da cidade do Rio de Janeiro, na Zona Oeste, na Grande Pavuna. Então a gente fez oficinas com esses profissionais dos CRAS, dos CREAs, das organizações de sociedade civil, para falar sobre a legislação, a Lei Menino Bernardo, a Lei Henri Borel, a Lei do Sistema de Garantia de Direitos, o Marco Legal da Primeira Infância, que são instrumentos legais que apoiam nessa proteção das crianças pequenas. E aí depois esses equipamentos, esses profissionais encaminhavam famílias que poderiam estar, vivenciando violência, com relação às crianças da primeira infância. Então esses encaminhamentos foram por esse grupo de profissionais. E a gente fez os atendimentos nos territórios para facilitar a participação das famílias. Então a gente contou com o apoio, por exemplo, na Zona Oeste, da Fundação Angélica Goulart. Então a nossa equipe foi lá atender as famílias e esses atendimentos foram feitos nesses equipamentos. Por exemplo, no centro da cidade foi com o Instituto Trilho e na creche Cantinho Feliz. Então a ideia é que a gente pudesse, nossa equipe, que era composta por psicólogo e assistente social e um supervisor, pudesse chegar até essas famílias e atender nos seus territórios. Ótimo. E a gente queria saber por que exatamente esses 3 lugares. Eu acredito que teve alguma influência, né? Na verdade, a escolha dos 3 lugares, primeiro o centro, porque as 3 organizações que estão executando esse projeto têm sede no centro da cidade. Então a gente escolheu esse território, que também é bastante populoso. A Zona Oeste e a Grande Pavuna, porque são espaços da cidade do Rio de Janeiro que têm alto índice de violência contra a criança. O objetivo é subsidiar a Comissão Temporária da Primeira Infância do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente a construir o Plano Estadual pela Primeira Infância no estado do Rio de Janeiro. Então a ideia é a gente trazer elementos que possam contribuir para esse processo de construção. Enfrentá-los com coragem, com orçamento público, construindo essas políticas, com envolvimento de todas as secretarias e das organizações da sociedade civil também. Agora falando do objetivo principal do projeto, o diagnóstico das 4 cidades do Sudeste, como foi feito esse mapeamento? Na verdade, a gente optou por o recorte do projeto era os 4 estados da região Sudeste, entender se esses 4 estados, que são Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, têm plano estadual e nas suas capitais. A ideia era, de alguma forma, mobilizar os atores desses espaços para a construção ou para verificar se existisse o plano municipal, se ele estava atualizado de acordo com as legislações. Fizemos um edital de seleção, encontramos consultores para fazer esse diagnóstico e aí depois realizamos a devolutiva do que a gente encontrou nesses espaços, convocando todo o sistema de garantia de direitos. Foi bastante importante, porque a gente fez seminários, conseguimos alcançar mais de 400 profissionais. Agora falando sobre os resultados do projeto, para onde o diagnóstico será encaminhado e que ações poderão ser feitas a partir desse diagnóstico? Então, levando em consideração que o Sudeste ele corresponde a 40% da população brasileira. Então é muita gente, é muita criança, e muita criança pequena. Então a gente fez esse diagnóstico. O que a gente encontrou? O único estado da região que tem plano estadual é o Espírito Santo. Então a gente está no processo e também, de alguma forma, o projeto está podendo contribuir para que tanto no Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo construam seus planos estaduais. Com relação às capitais, nos municípios, o Rio de Janeiro tem um plano, mas que é muito antigo, ele foi aprovado em 2013, ele tem que ser reformulado. Houve várias atualizações na legislação, a própria Lei Menino Bernardo, o Marco Legal da Primeira Infância, a Lei Henri Borel, que trabalham
questões de prevenção da violência contra a criança pequena. Então, eles têm que ser incluídos nessa reformulação do plano. São Paulo já tem uma trajetória muito interessante. É um exemplo, inclusive, que a gente está compartilhando com as outras cidades, de plano bem elaborado, em um processo de monitoramento longo. E a Belo Horizonte também está no processo de construção. Então, o que acontece? Nesses seminários que a gente fez nas capitais desses estados, a gente trouxe esses elementos, mobilizou, né, a comunidade, né, os atores do sistema de garantia locais, e a gente conseguiu, de alguma forma, contribuir para esse processo. Então, como resultado, a gente tem alguns destaques. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente apresentou na Assembleia da CMDCA Rio o resultado desse diagnóstico, e ele vai ser incorporado pelo grupo de trabalho que está elaborando a renovação do plano. Em São Paulo, a mesma coisa, a gente contribuiu para o processo, então a rede estadual da primeira infância no estado de São Paulo vai pegar todo esse material e a gente vai compartilhar com todos esses grupos e vai dar sequência à construção do plano estadual. Então, de alguma forma, em cada uma das cidades, né, o projeto, os resultados do projeto está contribuindo para o processo, para que as organizações, os movimentos locais possam dar continuidade. Antes da gente se despedir, a gente queria mostrar para vocês o portfólio da Rede Não Bateduque, porque lá tem todos os dados do projeto Criança e Direitos e tem informações também de como ele foi financiado. E você de casa, já pensou ter um projeto desse na sua cidade? Se você curtiu essa entrevista com diversas informações, entre em contato com a gente. Quem sabe a sua cidade não pode ser a próxima a receber o Criança e Direitos. Márcia, muito obrigada pela sua participação e por todas as informações que você trouxe pra gente. Eu aqui agradeço, meninas. Lina e Luísa, vocês são excelentes. Obrigado pela oportunidade.